Questão número 8, né, lá da Unirio, Rio de Janeiro. Quando duas partículas eletrizadas com cargas simétricas são fixadas em dois pontos de uma mesma região do espaço, verifica-se que nessa região um campo elétrico resultante, que pode ser representado por linhas de força sobre essas linhas de força, é correto afirmar que se originam na carga. Bom, gente, a gente já sabe, né? As linhas de força, como eu falei para vocês na revisão, né? Elas se originam na carga positiva, não é isso? Elas se originam na carga positiva e elas chegam na carga negativa. Então, qualquer alternativa que tenha carga negativa, onde elas se originam, ela está incorreta, né? Então, eu tenho essas três aqui, pronto. Qual é a suposição das linhas de campo se você tem duas cargas simétricas? Eu tenho uma outra aqui, que seja positiva ou negativa, vou colocar positiva aqui. Se aqui Q for igual a 2 coulombs, aqui também Q é igual a 2 coulombs, vocês estão entendendo? Elas são exatamente iguais, né? E aí a gente já sabe que o campo elétrico, ele curva, né? Aqui, ó, a linha de campo, né? A linha de campo elétrico, como a gente já viu, ou linha de força, ela é curva, né? A gente já viu na teoria, tá certo? Enfim, ela vem, curva aqui, depois e assim sucessivamente, tá certo? Então vamos lá. Então eu já sei que elas se originam numa carga positiva e podem cruzar-se entre si. Vocês lembram que eu falei que as linhas de campo nunca podem se cruzar né? Cruzar entre si. Então elas são paralelas, não, né? Porque elas curvam aqui, ó, existe uma curva, né? Existe uma linha de campo curva, então elas nem são paralelas e elas exatamente não podem se cruzar entre si, né? Porque senão o vetor campo elétrico não ia ser mais tangente a esse ponto aqui das duas linhas de campo, né? Eu fiz lá, ia ser um campo elétrico aqui, mais ou menos, ia ter um campo elétrico resultante que não era mais tangente, né? Vocês lembram? Campo elétrico, ele tem que ser tangente à linha de campo, tá certo? Ou linha de força, né? Tanto faz. Então, desse ponto aqui, por exemplo, o campo elétrico é assim, ó. Ele só toca em um único ponto, né? Nesse ponto aqui, o campo elétrico é assim, só toca em um único ponto. Se o campo elétrico não é tangente à linha de ponto, como esse campo elétrico resultante, então não é uma linha de campo, né? Ou linha de força. Então, ele é gerado na carga positiva, e as linhas essa linha nunca cruza essa, por exemplo, tá bom? Próximo.